Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição 12 do dia 19 de setembro de 2021. Este dia também é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. O tema da nossa lição 12 é o reinado de Josias. No início da semana, eu publiquei no meu canal uma apresentação da lição, onde temos ali o texto áudio, a verdade prática, um comentário da leitura diária, a leitura bíblica em classe e também os objetivos da lição. Então, hoje nós vamos comentar alguns pontos importantes desta lição de número 12, a penúltima lição do terceiro trimestre de 2021. Um trimestre maravilhoso, o qual estudamos o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenig. Então vamos à introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição diz assim: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. Então, na lição de número 12, nós vamos falar do rei Josias. Ele é o 16º rei de Judá. O significado do seu nome no hebraico é o Senhor sustenta, e a sua passagem na história dos reis de Israel está registrado em 2 Reis, capítulo 22, versículos do 1 ao 23 e o versículo 30, 2 Crônicas, capítulo 34 e 35, do 35 vai até o 27. E também há registro de profecias durante o reinado de Josias nos livros de Jeremias e Sofonias, porque eles profetizaram em Judá neste tempo. Jeremias 1:2 diz que o chamado de Jeremias foi no 13º reinado de Josias, e Sofonias 1:1 faz menção deste profeta também ali em Judá. Também neste reinado temos a presença de uma profetisa. O nome dela é Uda. Quando Josias manda consultar o Senhor, ela entrega uma profecia para o rei. E nós falaremos um pouquinho dela daqui a pouco. O profeta Jeremias, ele foi muito importante nesta época, porque ele esteve presente durante este grande avivamento, durante o reinado de Josias. Também esteve presente durante a ida do povo ao cativeiro. Ele foi o profeta que falou, que comunicou que aquele povo também iria ao exílio. E a profetisa Uda, ela também faz a mesma profecia, mas ela diz que devido à obediência de Josias com a lei do Senhor, isto não iria acontecer durante o seu reinado, mas seria mais tarde. Voltando aqui ao rei que iremos estudar, ele é filho do rei Amon e neto do ímpio Manassés, mas é também bisneto do rei Ezequias. Manassés e Amon foram ímpios e idólatras. Manassés, segundo historiadores, foi o rei que mandou matar o profeta Isaías, onde, segundo estes historiadores, não está registrado na Bíblia, ele foi cerrado ao meio. E Manassés, a palavra registra ele como um homem que derramou muitíssimo sangue inocente, segundo Reis 21:26. E ainda diz assim: ele encheu Jerusalém de um a outro extremo afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, esse menino, ele tem
um pai e um avô muito idólatra, e ele não foi contaminado com estas práticas, mas na idade de 16 anos, já estava 8 anos reinando, ele começa a buscar o Deus de Davi, conforme segundo Crônicas, capítulo 34 e versículo 2. É interessante que quando falamos desse moço, que ele tenha características semelhantes ao seu bisavô Ezequias. Eles, em muitos aspectos, eles tiveram um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Enquanto Ezequias é elogiado por sua reverência a Deus, não é? Onde foi um homem de fé, que nós vemos várias vezes ele orando ao Senhor, apresentando suas queixas ao Senhor e recebendo respostas favoráveis. Nós também vemos Josias como um exemplo de um homem de Deus obediente à sua lei, aos seus estatutos e mandamentos. Ele promove aí uma grande reforma quando ele atinge aí o 16º ano. Nós entendemos que pelo fato dele ter iniciado seu reinado muito cedo, ele teve aí um corregente. O autor diz aqui que este corregente pode ter sido sacerdote do templo, como foi no caso de Joás, daí o seu fervor religioso. Outros ainda dizem, segundo o autor, que essa corregência foi por sua mãe, chamada Gedida. Então, esta reforma religiosa, ela vai se iniciar quando Josias completa 16 anos de idade, e é algo que vem partir dele. Ele decide, não é? Ele começa, a palavra registra assim, começou a buscar o Deus de Davi, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 2. E aí ele inicia com toda esta reforma religiosa, exterminando, destruindo todas os focos de idolatria dentro de Israel. Inclusive, ele chegou a exterminar as sepulturas dos sacerdotes idólatras, consumando seus ossos em altares e destruindo-os posteriormente. E aí é interessante nós lembrarmos que havia uma profecia sobre o rei Josias, quando divide ali o Israel, tornando-se o reino do norte e reino do sul, há uma profecia a Jeroboão no reino do norte, quando ele está queimando incenso ao altar, onde chega um profeta desconhecido e faz menção a Josias. Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2. Vou ler só uma parte aqui, olha o que diz. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E isto vai se cumprir em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 4 e 5, onde serão destruídos todos esses altares e também os ossos desses profetas, desses falsos profetas. Veja que nível que chegou aí a atenção desse moço, já com 16 anos, em obediência ao Senhor. Então, durante o seu reinado, o templo é restaurado e é aí que vai se encontrar o livro da lei. Mas é importante nós registrarmos aqui a decisão desse moço de acabar aí com os focos de idolatria dentro de Judá, porque Manassés ele distribuiu em vários locais dentro de Judá vários
vários poste-ídolos, bosque, culto a Baal, inclusive dentro do templo em Jerusalém. E este moço, a reforma dele começa principalmente limpando o templo, não é? Veja o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, ou seja, aos 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Versículo 4. Derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estavam acima deles e os bosques e as imagens de esculturas e de fundição quebrou e reduziu a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado. Olha lá o versículo 5, que é o cumprimento das profecias. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, até Naphtali e em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Então nós vemos aqui ele começando a exterminar todo o foco de idolatria dentro de Israel. E aqui, no nosso tópico 1, vem tratar da reparação do templo. Diz assim no tópico 1, Josias repara o templo. E nós temos aí 3 subtópicos. Achei o livro da lei no templo do Senhor. O subtópico 2, o rei rasgou as suas vestes. O tópico 3, entendendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus vem registrar aqui o início desse reparo ao templo. Segundo a palavra de Deus, isto vem acontecer no ano 18º do rei Josias, ou seja, ele já estava com 26 anos de idade, e ele pede ao seu escrivão Safã para que suba à casa do Senhor, busque o sumo sacerdote Ilquias e peça para que ele tome o dinheiro que está guardado nos umbrais da porta do templo para que faça a reparação do templo. Então, o início das reformas inicia 16 anos, quando ele decide buscar ao Senhor. No 20º ano, faz o relato aí do extermínio de todo tipo de idolatria física encontrada ali. Eu digo idolatria física porque ela já estava também arraigada no coração do povo, porque o que nós vemos após a morte de Josias é um povo voltando às contaminações da idolatria. Então ele tira todo o foco visível ali de idolatria e manda agora, aos 26 anos, a reparar as fendas do templo. E ali ele dá as ordens a quem entregar o dinheiro e como proceder. No momento em que este homem inicia ali esta reforma ali do templo, eles descobrem um livro, não é? A palavra de Deus diz que Safã, ele encontra um livro, está registrado em capítulo 22 de 2 Reis, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Veja que o livro, que era para estar presente, sendo lido para o povo, sendo ensinado pelos sacerdotes,
pelos escribas, ele estava perdido, mostrando aí o desinteresse deste povo das coisas de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ter um destaque na vida do crente. Também nos tempos da igreja, é importante que nós a consultemos, é importante que nós busquemos o nosso Deus nos momentos de indecisão, é importante que nós leiamos e aprendamos as sã doutrinas e as coloquemos em prática nas nossas vidas diariamente, em todas as situações. Mas este povo, já com a idolatria de falsos deuses tão arraigado, este livro ele está perdido, perdido dentro do templo. E ali, quando o rei é informado, que é o que está acontecendo aqui no segundo tópico, a palavra do Senhor diz que ele rasga suas vestes quando ele descobre o que está escrito ali, porque este escrivão, ele faz a leitura deste livro para o rei Josias. Está registrado em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. E a palavra de Deus registra que ele rasga as suas vestes, porque ele vê o quanto está registrado ali da vontade de Deus e ele olha a realidade à sua volta. Este rasgar as vestes aí, como nós já vimos muito aqui em várias passagens neste livro, ela é uma referência ali à grande tristeza, não é? Ou à consternação de descobrir que todo o conteúdo deste livro não estava inserido no meio do povo, não estava sendo vivido pelo povo, não é? Havia sim a necessidade de abolir a idolatria, de reformar o templo, mas era importante ver o que Deus deixara registrado ali para que o povo agisse de acordo com a lei, não é? O autor diz aqui que este rasgar as vestes de Josias era um sinal de profunda consternação e tristeza, para nós mostrando aqui o profundo arrependimento e contrição que inicia ali por parte deste rei piedoso e também imbuído aí da coragem de lutar contra aquilo que seu pai e principalmente seu avô havia instituído. E é interessante que quando ele foi impactado pela mensagem do livro, ele não procura se justificar, mas ele manda consultar ao Senhor, está registrado lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 13, ele manda consultar o Senhor. Primeiro ele diz assim: por mim, pelo povo e por Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Então ele se coloca ali primeiro como aquele responsável. Primeiro por mim, pelo povo e por Judá. Eu quero saber do que se trata. Para nós entendermos aí também o quanto o povo estava sem ensinar a lei do Senhor. Josias, ao se inteirar do que aconteceu, ou do que estava registrado naquele livro, ele não entendia tudo. Ele precisou consultar para saber como proceder. Agora ele sabia que grande era o furor do Senhor que se acendia contra o povo. E ele diz: porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto está escrito. Então, esse moço, é o que está tratando no subtópico 3, ele entende a vontade de Deus registrada naquele livro, mas aí ele pede a orientação de como proceder. E ali eles vão em busca da profetisa Uda. E é interessante que, ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias ele não procura justificar as suas falhas, mas ele entende que precisa
fazer a vontade do Senhor. Precisa realizar ou viver o que está naquele livro. E ele parece não entender tudo o que está ali. A palavra de Deus registra o momento que ele rasga suas vestes e depois, quando ele manda buscar a palavra do Senhor para consultar o Senhor por ele. E ele fala: consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Ele não procura culpados. O primeiro culpado, a primeira pessoa que precisa de cuidado é ele. Depois ele fala do povo, depois ele fala de Judá. Porque aquilo que ele viu registrado no livro mostra o grande furor do Senhor que se acendia contra a nação ali pelo nível, não é, de espiritualidade daquele povo e pelo nível tão alto de desobediência que esse rei encontra. E ele manda que vá buscar ao Senhor, consultar ao Senhor para saber como proceder. Ele queria uma instrução para dar continuidade. Ele queria saber o tanto também que aqueles pecados de Judá poderia trazer a ira de Deus sobre ele. E ali eles vão consultar a profetisa Uda. E ela diz lá no versículo 16 do capítulo 22, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Mas ela diz aqui, no versículo 19, acerca do rei, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi. Então, a declaração que o Senhor viu, ouviu, tudo aquilo que partiu do rei Josias. No versículo 20, pelo que eis que te ajuntarei a teus pais, se tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então, o que é que o Senhor estava falando para Josias? Eu irei punir o povo, mas não será durante o seu reinado, porque o Senhor viu a consternação, o Senhor viu a obediência deste rei, ou o santo temor deste rei, diante da palavra do Senhor registrado ali naqueles livros. Judá iria ser punida, iria a cativeiro, mas não no reinado de Josias. Vamos agora ao tópico 2, com o título A Renovação do Pacto com o Senhor. Subtópico 1, a leitura do livro diante do povo. Subtópico 2, a destruição dos ídolos. Então, nós vimos aqui anteriormente que acharam o livro. Josias se inteira do que está escrito ali, consulta a profetisa, consulta o Senhor através da profetisa, e agora vem aqui a leitura deste livro diante do povo. Então, para que estas reformas que viriam a seguir se completasse, era necessário ouvir o que estava registrado na lei do Senhor. Então, Josias, ele é impactado pelo que ele lê no livro, e depois agora ele quer que o povo também escutasse o que estava registrado ali. O autor registra aqui no livro de apoio. O livro foi lido primeiramente por Safã, depois pelo rei e por último pelo povo. E quem vai fazer a leitura da lei do Senhor é o próprio rei Josias. Está registrado em 2 Reis, capítulo 23,
versículo 2, parte B, diz assim, ó. Vou ler ele inteiro. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. O que nós aprendemos aqui com esta passagem? A leitura da lei do Senhor. Olhando aqui na Nova Aliança, nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Ela é registrada como o início de um verdadeiro avivamento. É necessário escutar, ouvir o que está registrado na palavra do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor ela vem de encontro ao coração do homem, há um verdadeiro quebrantamento. E é onde acontece aí, pode acontecer um verdadeiro avivamento espiritual, fazendo com que haja aí um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E é isto que vai ser promovido aqui em Judá, porque estes homens, quando eles se inteiram do que está registrado ali, eles renovam o pacto com o Senhor. Assim como nós nos dias de hoje, para haver um verdadeiro renovo espiritual, é importante iniciar pela palavra do Senhor. No subtópico 2, vem tratar aqui da destruição dos ídolos. Então, nós já vimos anteriormente que o rei Josias, ele busca destruir todos os focos de idolatria na terra de Judá, em vários locais, destruindo templos, bosques, mas é importante agora que este reparo também venha acontecer dentro do templo. Parece, pelo que está registrado na palavra, que dentro do templo do Senhor haviam sido feitos utensílios que tinham sido usados no sacrifício ou no culto a Baal, segundo Reis 22, 1, 23, 2. Então nós vemos aqui o rei Josias, ele fazendo uma reforma religiosa que abrange a terra, destruindo os focos de idolatria e agora também dentro do templo. O relato bíblico afirma que ele destruiu todos os lugares pagãos de adoração, segundo Reis, capítulo 23 e 19. Foram mudanças profundas e necessárias. E esta reforma ela foi tão radical que custou um alto preço para Josias e também para os envolvidos nos cultos pagãos, pois ele demitiu e alguns até foram mortos. Estes sacerdotes falsos, os prostitutos sagrados, os médios e os adivinhos. E a palavra de Deus diz que a limpeza foi total, sem precedentes na história de Israel. É muito importante fazer a leitura de todo o capítulo 23 do segundo livro de Reis, até o versículo 20, que conclui aqui sobre a queima dos ossos daqueles profetas que já havia, aqueles falsos profetas que já havia sido profetizado lá no reinado de Jeroboão. Este rei ele tem muita importância na história de Israel, porque este zelo, esta reforma, esta convicção de que deveria fazer algo diferente, partiu dele para agradar ao Senhor entre todas as coisas. Então ele trouxe ali, ele dá ali uma importância ao Senhor, ao Deus de Davi. Ele queria agradar
a Deus. A própria Bíblia afirma que Josias andou nos caminhos de seu pai Davi, embora fosse filho do idólatra Amon. Isso demonstra a nova paternidade espiritual de Josias, que abriu mão da perversa herança dos seus antepassados idólatras. Ele é um exemplo para todos nós de que quando o amor à palavra, o amor a Deus, ele vem transbordar em nossos corações, toda forma de idolatria ela é totalmente destruída. E nós devemos estar sempre nos olhando dentro de nós, olhando a palavra de Deus, para também exterminarmos tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas e que pode desagradá-lo. E isto nós temos registrado na palavra de Deus, a forma de agradar o nosso Senhor. E o nosso tópico 3 vem aqui dar uma continuidade a toda esta reforma, este fervor espiritual na vida do rei Josias, onde vai tratar aqui da celebração da Páscoa. Nós temos 2 subtópicos: a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo, e o tópico 2, a maior Páscoa da monarquia. É importante que nós registremos aqui que a leitura do livro de Deus, que foi achado ali, que fez com que aquele povo soubesse como fazer aí a celebração da Páscoa, como agradava ao Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 23 e versículo 21, deixa registrado que esta Páscoa ela foi celebrada como estava escrito no livro do concerto. E ainda o autor sagrado diz que nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Então, no 18º ano do rei Josias, esta Páscoa foi celebrada em Jerusalém da maneira que agradava ao Senhor. Então, todas as abominações elas foram abolidas, exterminadas de dentro de Israel, e agora eles iriam celebrar ao Senhor da maneira que o agradavam. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que o culto que agrada ao Senhor é o culto racional, ou seja, aquele que nós reconhecemos quem é o Deus que nós adoramos. Veja que aqui eles leram a lei do Senhor, viram a vontade do Senhor e prestaram o culto que agradava ao Senhor. No caso aqui é a Páscoa. Na nova aliança, a palavra de Deus vem falar de culto racional, de culto com conhecimento. E no versículo 2 de Romanos 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, o culto que agrada o culto que agrada ao Senhor. Então, o culto que agrada ao Senhor é aquele em que já foi transformado, não é? A mente transformada, conhecendo verdadeiramente a vontade do Senhor. E desta forma experimentaremos qual é a sua vontade. Então, aqui, ainda no subtópico de número 2, vem falar da maior Páscoa da monarquia. Nós sabemos que a Páscoa, na antiga aliança, ela trazia à memória a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Ela deveria sempre
ser festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Então, eles tinham parado de realizar esta Páscoa que agradava ao Senhor. Está registrado em Êxodo capítulo 12, versículos 14 e 24 a 27, como deveria ser feito. Hoje, nos nossos dias, a nossa Páscoa é o Senhor Jesus. O dia em que nós ceiamos, tomamos a nossa ceia, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo da cruz. Estamos relembrando que nós fomos comprados por seu sangue precioso e por isso trazemos à memória o sacrifício do nosso Salvador. O povo de Deus, ele vem comemorar a Páscoa aqui para relembrar e agradar ao Senhor, relembrar os grandes feitos dele pelo povo de Israel, a nação escolhida. Não é? E aqui o autor ele termina este subtópico 2 dizendo: após achar o livro da lei do Senhor, eles derrubaram os altares a deuses pagãos e destituíram os sacerdotes que realizavam tais abominações. Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor, e ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Amém? Então aqui nós vamos estar terminando esse comentário sobre o reinado de Josias e vou fazer aqui a leitura da conclusão. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías capítulo 11, versículos do 1 ao 5, Romanos capítulo 15, versículo 12. Amém? Quero aqui desejar a você uma ótima escola dominical no dia de amanhã. Quem estuda aos domingos. Quero também pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua escola dominical e a igreja a qual você pertença. Vá na sua escola dominical amanhã, ouvir o que o seu professor tem a ensinar sobre esta importante lição. Deus abençoe a todos.